Bom dia, ouvinte da Rádio Show 94.1 FM. Bom dia, Gilmar da Silva. E, infelizmente, o nosso parceiro aqui, Rui Miranda, ele não está presente. E hoje, mais uma vez, iniciamos o nosso programa Saúde em Dia, onde debatemos aqui semanalmente assuntos relacionados à saúde mental, saúde física, alimentação, exercício físico e entre outros assuntos relacionados à saúde. Então você que está nos acompanhando aí do outro lado, você pode estar mandando a sua pergunta pelo site, pelo aplicativo ou pelo grupo da rádio. E para você aí do outro lado que não me conhece, me chamo Rômulo Monteiro, sou nutricionista, pós-graduado em nutrição clínica, nutrição esportiva, fitoterapia e nutrição comportamental com ênfase em saúde mental. E hoje o nosso bate-papo será entre o Gilmar, eu e você que está nos acompanhando em casa. Gilmar. E hoje vamos falar sobre a saúde mental e comportamental e relacionado também às doenças crônicas, mais específico a diabetes mellitus. Mas para começar com a primeira pergunta, fale um pouco, Rômulo, como funciona essa abordagem de nutrição comportamental e saúde mental. Então, Gilmar, a nutrição comportamental ela é um tipo de abordagem, tá? Que olha o paciente não só como um problema de alimento, ou dieta, emagrecimento. A gente olha o paciente hoje, o cliente, a pessoa, como um problema também de ambiente, de comportamento, de hábitos, né? A gente olha o paciente hoje com ansiedade não como mais frescura, como problema da cabeça, como falta de tempo. Então, hoje, a nutrição comportamental, ela tenta mudar comportamentos, né? Relacionado à alimentação, claro, obviamente, tá? Mas a gente trabalha muito além disso, tá? A gente só não resume só em alimento. Então, o paciente que chega com problema de insônia, né? A gente também tenta encontrar onde é a raiz do problema. O paciente que tem compulsão alimentar por alguns alimentos, a gente tenta trabalhar em cima disso. O paciente que sofre de ansiedade, a gente tenta ver algumas medidas fitoterápicas também que vai ajudar, né? Algumas estratégias comportamental também que vai ajudar. Então, hoje, a nutrição comportamental, ela tenta ter uma visão mais holística do paciente, né? E não só o paciente chega lá, dieta, quer emagrecer, 1.000 calorias, déficit calórico e pronto. A gente não enxerga o paciente só com isso, né? Então, a nutrição comportamental ela veio para enxergar essa dor do paciente, né? Eu sempre sempre foi uma indignação minha que o paciente vinha até mim e aí ele chegava para mim, olha, eu tô com esse problema X e Y. Aí eu passava toda a orientação, tem que fazer isso, isso e isso. E aí 30 dias depois o paciente retornava e eu ficava indignado. Por que o paciente não conseguiu? O que está acontecendo? Né? E aí eu fui estudar comportamento humano, hábitos, né? Ambiente, neurociência. E aí eu descobri que todo o objetivo que o paciente queria tanto, que aí as pessoas falam que é força de vontade, né? Só com força de vontade se consegue. Não é só isso. E aí eu fui estudando muito o comportamento humano, neurociência, e eu vi que só não bastava força de vontade, não bastava eu falar, né? Tinha que entrar com algumas estratégias ali para que o paciente ele mudasse realmente de comportamento, até que esse comportamento virasse um hábito, desde consumo de água, desde uma dieta, um exercício físico, tá? E aí hoje eu trabalho, então, com nutrição comportamental com ênfase em saúde mental. Então, a gente trabalha muito de todos os problemas psicológicos, aí, ansiedade, depressão, compulsão alimentar, né? Desde um autismo também. Exatamente. Relacionado a esse assunto, como você bem colocou, Rômulo, as pessoas elas têm essa necessidade e essa carência a cada dia, né? De desabafar, de falar sobre a sua vida. Então, assim, nós como profissionais, nós temos que também ter esse entendimento, né? Que as pessoas, por muitas das vezes, está ali procurando aquele serviço, mas em outros casos quer ali falar um pouco, né? Da sua vida, quer um pouco desabafar, quer ali tirar aquele estresse. Então, assim, nós como profissionais também temos que ouvir esses pacientes que nos procuram, mesmo sendo em outra área, né? Mas eles querem falar um pouco e nós temos que ouvir a necessidade, o que essas pessoas estão sentindo. Bom, e só lembrando, você que está nos acompanhando pelo aplicativo ou pelo site,
Você pode estar mandando sua pergunta lá. Hoje iremos debater aqui assuntos relacionados a doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão. Vamos falar sobre saúde mental. Se você tem problema de compulsão, você pode mandar. Anorexia, bulimia, tá? Você pode estar mandando sua pergunta através do aplicativo ou também pelo grupo da rádio que você vai estar clicando no link lá no site. Gilmar, então vamos entrar aqui no tópico de doenças crônicas não transmissíveis. Então vamos falar de diabetes mellitus. É interessante dizer, Gilmar, que diabetes mellitus em grego significa mel. Por isso que a gente diz que a diabetes é aquela doença no açúcar no sangue, né? Igual mel, doce, né? Bom, Gilmar, eu queria saber o que é diabetes e quais os seus tipos. Olha só, muito bem colocado. E nessa tradução que representa, né, a diabetes mellitus, nada mais é do que um grupo de doenças que resultam em muito açúcar no sangue, né? Tem um alto nível de glicose no sangue. Então essa tradução é perfeita. O mel é doce, né? Então representa e concilia esse açúcar, né? Nada mais é que nós vamos estar verificando os tipos de diabetes, que tem vários tipos, mas o mais comum que nós conhecemos, que é o diabetes do tipo 1, né, que é a doença crônica em que o pâncreas produz pouca ou nenhuma insulina, tá bom? Nós temos também, bem conhecida, o tipo de diabetes tipo 2, que é doenças crônicas que afeta a forma como o corpo processa o açúcar do sangue, né, que é a famosa glicose. Nós temos também a diabetes gestacional, né? Essa daí nós vamos estar falando um pouco sobre a diabetes gestacional daqui a pouco. E também tem aqueles pré-diabéticos, que está ali a um passo de entrar no ramo ali dos diabéticos, que os pré-diabéticos têm a condição em que o açúcar no sangue está elevado, mas não o suficiente para ser classificado como diabetes tipo 2, né? Mas é aquele que tem que ter muito cuidado, se não mudar os seus hábitos, se não mudar a sua forma de viver, provavelmente, futuramente, vai se tornar um diabético. E em relação à alimentação, no assunto da diabetes, Rômulo, tem uma alimentação específica para os diabéticos? Bom, muito bem, Gilmar. Muito bom a explicação aí. Já que a gente está nesse tópico, a gente sabe que a população mundial de portadores de diabético, ela é muito grande mesmo, né? Cada dia mais cresce o índice aí, a taxa de pacientes diabéticos. Mas vamos falar de tratamento aqui. Bom, o tratamento primeiro tem que ser o tratamento medicamentoso, né? Por isso precisa de um acompanhamento médico, mas o Gilmar vai falar melhor sobre isso lá na frente. Mas falando em relação ao tratamento não medicamentoso, que seria a alimentação, a gente precisa cortar, ou melhor, não é cortar não, reduzir, tá? Alguns alimentos, por exemplo, o arroz. As pessoas chegam muito comigo perguntando se ela precisa cortar o arroz. Você que está me escutando aí, você não precisa trocar o arroz, tá? Pelo arroz integral. Primeiro, eu sempre digo isso, a desvantagem do arroz integral. Duro, né? O arroz integral é duro, ele é caro e ele acaba com o nosso gás, porque você cozinha e parece que ele nunca amolece, né? Então, assim, eu sempre digo que quando você está seguindo uma dieta, a dieta ela não precisa ser chata, Gilmar, ela tem que ser prazerosa, tá? E comer um arroz integral não é prazeroso, isso é chato, isso é ruim, tá? Mas você que é diabético, você precisa reduzir o arroz, tá? Não precisa cortar. É muito difícil eu falar aqui a quantidade, porque a quantidade é individual, porque eu precisaria saber o que a pessoa comeu antes e o que ela comeu depois, tá? Mas, em forma geral, precisa cortar. Esse alimento precisa realmente cortar, que é o açúcar, né? O açúcar cristal. E aí me pergunta, mas qual é a diferença entre açúcar cristal, mascavo e demerara? Bom, tudo é farinha do mesmo saco. Por quê? Porque todos vêm da cana-de-açúcar. A única diferença do demerara e o mascavo, que são os mais escurinhos, para o branco, que é o cristal refinado, a diferença é que ele tem um pouquinho mais de nutriente,
tá? Mas ele contém uma grande carga glicêmica, tá? Contém uma grande quantidade de carboidrato, tá? Então, por isso que tem que cortar todo tipo de açúcar. O que a gente recomenda é adoçante, né? Você que está do outro lado, se você é diabético ou está em dieta de emagrecimento, a gente recomenda adoçante. O melhor adoçante, na minha opinião, é o stevia, que ele é derivado de uma planta. Já os demais, geralmente, eles são sintéticos. E recentemente saiu falando de adoçante, você que está na dúvida aí, saiu uma informação, uma notícia da OMS, falando sobre a proibição, né, não é proibição, falando que o adoçante pode trazer alguns prejuízos à saúde. Eu quero dizer para vocês que isso está sendo uma polêmica mesmo do adoçante, só que a gente foi investigar, a OMS, ela se baseou em estudo feito em ratos. Então ela pegou alguns estudos, e esses estudos foram feitos em ratos. A gente não é rato, Gilmar, a gente é ser humano, então a gente não pode comparar o efeito deletério num rato no ser humano, tá? Então, assim, a gente viu que os estudos da OMS eram muito fracos, então eles pegaram o estudo muito enviesado, muito fraco, então por isso que a recomendação do adoçante ainda continua de acordo com cada profissional, tá? Você também, em relação ao paciente diabético, em relação ao pão, você pode comer o pão, a gente recomenda um pão integral, porque geralmente ele tem semente, mas se você for comer o pão francês ou pão massa fina, a gente recomenda o mínimo possível e sempre coloca uma fibra junto com ele. Qual é a fibra, Rômulo? Semente, tá? O psyllium, tá? Psyllium é uma fibra muito poderosa, tá? Chamado Plantago ovata. Parece uma farinha de aveia, é bem levezinho ela, tá? Então, quando você for comer o pão, joga lá o psyllium dentro do pão, que aquela absorção da glicose, ela vai, como é que a gente pode dizer, retardar a absorção da glicose. Então, é como se a glicose entrasse com dificuldade na sua corrente sanguínea, tá? Então, a gente recomenda sempre usar uma fibra junto com carboidrato, tá? Farinha. Pacientes hipertensos, farinha. A farinha... As pessoas acham, Gilmar, que é grande vilão, né, a farinha. Mas, e as pessoas falam assim, mas eu troquei a farinha amarela pela branca. Farinha do mesmo saco. E como fica o paraense sem a farinha, Romulo? Olha só. Então a farinha branca, amarela, roxa, verde, seja lá qual for a cor dessa farinha, continua sendo farinha. Todas são derivadas da mandioca, tá? A única diferença de coloração, geralmente eles colocam ali, hoje, por exemplo, recentemente eu comi uma farinha que é bem amarela, e eu fui perguntado a origem, eles falaram que eles colocaram açafrão, ficou bem amarelinha mesmo, né? Então, às vezes, essa coloração depende da torragem, do processo de fabricação da farinha. Mas eu quero que você entenda, farinha é a mesma coisa, todas as farinhas dependentes da cor, tá? Mas a gente recomenda sempre que o diabético ou corte ou diminua, tá? É importante dizer que não existe uma fórmula mágica, não existe assim, coma uma colher de farinha todos os diabéticos, não existe, porque eu preciso entender se o paciente está tendo controle da diabetes, se ele está fazendo exercício, se ele está comendo carboidrato antes ou depois, então tudo é um contexto, a gente tem que analisar isso, por isso que a gente sempre recomenda consultar o nutricionista, tá bom? Gilmar? E agora nós temos uma pergunta do ouvinte do bairro União. O nome dela é Maria Raimunda. Perguntou aqui para o Rômulo relacionado à saúde mental. Sinto muita fome durante o dia. Vi na internet que pode ter relação com o sono. Realmente eu durmo mal. Poderia me informar se dormir mal pode mexer com a minha fome? Muito bom essa pergunta, olha, muito bom. Dona Maria Raimunda, muito obrigado pela pergunta e continue interagindo com a gente. Bom, Gilmar, o Gilmar sabe, mas você que está do outro lado, há uns 3 meses atrás, eu lancei um e-book, que é um livro digital, que fala sobre o sono. Então, o livro o nome do livro é Sono e Sua Essencialidade. Que o livro fala sobre 25 estudos científicos. O que eu fiz? Eu procurei os melhores estudos científicos que falavam sobre o sono, que abordavam sobre o sono. Então, aqueles autores que estudavam sono e mostravam pra gente o que a restrição de sono, ou seja, a pessoa que dorme mal, o que ocasionaria no ser humano, tá? Então, eu lancei esse livro há uns 4 meses atrás, e você que tem interesse, você pode estar adquirindo através
do nosso site, ou pode ir lá no perfil do Instagram que você vai estar adquirindo. Mas vamos lá. O sono tem relação com a fome? Sim. Você que está do outro lado aí, se você dorme mal, veja bem, se você que está do outro lado aí, você dorme mal, dorme pouco, você no dia seguinte, você sente mais fome. Isso já está bem documentado na literatura científica. Pessoas que dormem mal, pessoas que dormem pouco, no dia seguinte, ela sente muita fome. Por alteração de 2 hormônios, chamados leptina e grelina. Tá? Então, esses hormônios, eles modulam a nossa fome, a nossa saciedade, e as pessoas que dormem mal ou dormem pouco, elas têm alteração. Então, as pessoas, a gente chama que é uma fome ondulatória. Então, tem hora que está com uma fome de dragão, tem hora que está sem fome, né? Então, assim, você que está do outro lado, você precisa dormir bem se você quer controlar a sua fome. Por isso que muita gente que está em dieta de emagrecimento fala assim, eu não consigo emagrecer porque toda hora eu estou com fome, estou com fome, estou com fome. Claro, está dormindo mal. Então, você precisa ajustar seu sono. Acredito eu que nem só em termos de emagrecimento. O sono ele é fundamental para a sobrevivência humana. Então, assim, se você quer ter uma boa memória, um bom estado de alerta, boa cognição, você precisa dormir bem. A gente poderia estar falando sobre o sono o dia todo aqui, porque hoje eu sou um estudioso do sono, então eu gosto muito de estudar o sono, desde o sonho, desde a consolidação de memória. Mas, enfim, eu preciso que você durma bem para poder você controlar sua fome. Até porque quando você fica acordado à noite, né, o organismo, né, fica trabalhando. Então, a primeira coisa que vai acontecer como você está acordada, vai sentir fome, né? E muitas das vezes, Rômulo, relacionado ao sono, tem as pessoas que por uma questão tem insônia e não consegue mais dormir, e o que vai fazer quando está acordado? Comer. Vai comer, né? Então, isso também está muito relacionado, né? Quanto mais tempo você passar acordado durante a noite, mais tempo você vai sentir fome, né? Então, com certeza. Tem um transtorno que é transtorno do comer noturno, que é aquela pessoa que acorda à noite só para comer. Você se identifica com isso que está nos acompanhando aí? Aquela pessoa que acorda na madrugada, ataca a geladeira e vai comer. Isso pelo DSM-5, que é o Manual de Transtornos, Estatística de Transtornos Mentais, lá diz que é um transtorno do comer noturno, tá? Isso tem tratamento, tá? Então, se você é aquele tipo de pessoa que acorda durante a noite para comer, procure ajuda. E essas pessoas que são relacionadas, Rômulo, você deve ouvir muito, essas pessoas que são consideradas a boca nervosa. A boca nervosa é aquela que nunca para, mesmo durante o dia, e aquelas que gostam de ir à noite, né, ali no silêncio, gostam ali de visitar a geladeira à noite, né? Tem essas pessoas que têm a boca nervosa, que nunca para de mastigar. De mastigar, olha só. Não é classificado como um transtorno ou qualquer condição, uma síndrome, né? Eu acho que é um termo popular, mas geralmente essas pessoas que não conseguem se controlar, geralmente elas têm uma compulsão alimentar, que já é classificado como um transtorno pela medicina, pela ciência, já é classificado como um transtorno, tá? Uma doença, uma síndrome, tá? Então há tratamento sim. E aí, para você se classificar, tá? Geralmente são 10 critérios para a pessoa se classificar com um transtorno de compulsão alimentar. Vou falar rapidamente aqui, ó. Pessoas que comem rapidamente, então se você come muito rápido, fora do normal, tá? Pessoas que comem até sentir um desconforto, tá? No estômago, então aquela pessoa come, tá sentindo desconforto, mas continua comendo, né? Pessoas que comem grandes quantidades de alimento na ausência da sensação física de fome, então aquela pessoa que não está nem com fome, mas ela come grande quantidade de alimento, tá? Ou pessoa, ela come geralmente sozinho, com vergonha do que está comendo, então ela se isola e vai comer, né, grande quantidade de alimento. E depois a pessoa ela se sente triste, deprimida porque comeu aquilo tudo, né? Isso são um dos critérios, tem outros, tá? Sofrimento de compulsão alimentar, também tem a compulsão alimentar, a sensação de falta de controle, isso é importante dizer. Pessoas que têm compulsão alimentar, ela tem aquela sensação de falta de controle, então ela come muito, mas parece que ela não tem um controle do que ela está comendo, né? Novamente, se você está passando por isso, tem tratamento, tá? Procure um psiquiatra, procure um médico, que ele vai direcionar o tratamento, tá? Geralmente essas pessoas já estão em quadro de obesidade.
Muito bem, vamos para uma próxima pergunta, Rômulo, que está direcionado para quem tem depressão. Mas antes dessa pergunta, gostaria de mandar um alô e um abraço aqui para o nosso amigo Fábio Santos, que está ligado aqui na programação da Rádio 94.1. Mandou aqui a mensagem: bom dia, família, top a programação, tá? Então, meu muito obrigado. Continue nos acompanhando. Fábio Santos, que domina esse ambiente aqui, tá? E a todos que estão ligados também na Rádio 94. Bom, e só lembrando, você que está nos acompanhando, mande sua pergunta através do aplicativo ou site ou através do grupo da rádio. É só clicar no link do site, que lá você vai ser direcionado para o grupo do WhatsApp. Então mande a sua pergunta que a gente vai estar respondendo ao vivo aqui. Muito bem. Vamos para a próxima pergunta, Rômulo. Vamos lá então. Gilmar, qual a importância, continuando aqui o tópico da diabetes mellitus, né? Você que tem diabetes, conhece alguém, né? Fique ligado nessa dica aqui. Gilmar, qual é a importância do exercício físico para as pessoas com diabetes? Na minha prática clínica, Gilmar, eu vou ser bem sincero, eu atendo muitos pacientes diabéticos, muitos mesmo. E a primeira linha de tratamento, eu sempre falo, exercício físico, né? Mas eu queria que você explicasse a importância para essas pessoas, porque às vezes a pessoa ela acha que não vai ter uma diferença na vida dela, ela fala que está sem tempo. Então diz aí para os ouvintes qual é a importância do exercício físico. Essa resposta agora, ela vai também para o meu cunhado Basílio, que está ligado lá em Porto Velho. Mandou relacionada a essa pergunta, qual é o exercício, né? O exercício é importante para a diabetes. Eu diria, Rômulo, que a importância desse exercício ela é determinante, tá? Determinante na prevenção do diabetes, principalmente o tipo 2, e no tratamento de todas as formas de diabetes mellitus, que é a famosa DM. Benefícios adicionais incluem a redução do risco cardiovascular, olha só, a promoção do bem-estar e o controle do peso corporal e a adiposidade, principalmente, Rômulo, em relação ao risco cardiovascular, tá? Então, assim, depois eu vou estar falando especificamente sobre os exercícios adequados, qual é a maneira de se executar os exercícios, mas olha só, o exercício físico é fundamental e determinante para melhorar, principalmente quando você reduz o seu peso corporal em relação, principalmente quem tá no sobrepeso e obesidade. Mais para frente eu vou dar dados estatísticos ao qual eu fui mesmo a fundo estudar, relacionado que está muito alto, principalmente no Brasil. Essa aqui é uma fonte da Sociedade Brasileira de Diabetes. Então, quando nós queremos um assunto, ficar mais por dentro do assunto, nós vamos na fonte correta. Então, Rômulo, há diversos benefícios que traz o exercício físico para o controle da diabetes. Bom, temos pergunta aqui do ouvinte, através do nosso site, o Brasílio, né? O Gilmar acabou de mandar um alô para ele. Gilmar, a pergunta é: qual exercício recomendado para as pessoas que têm pressão alta, a famosa hipertensão, né? Qual seria o exercício? Em seguida eu vou falar a alimentação, tá bom? Tá, olha só. Em relação, sempre é muito bom verificar antes, verificar como é que está a pressão, principalmente antes. Por quê? Quando você vai executar qualquer que seja um exercício, até também de baixo impacto, de baixa intensidade, é bom você verificar. Por quê? Quando você inicia o seu exercício, a tendência é tudo aumentar. O que é tudo? Aumentar a sua frequência cardíaca, aumentar a sua temperatura corporal, aumentar a sua pressão arterial. Então, assim, tudo se torna bem elevado. E se você chega para fazer a sua atividade física e a sua pressão arterial já estiver alta, o que vai acontecer? A tendência é aumentar mais e ter complicações futuras, tá? Então, olha só, Basílio, eu recomendo principalmente todo início
né, início de atividade física, iniciar ali com uma leve caminhada, tá? E eu recomendo também você procurar um profissional, porque ele vai lhe orientar melhor, tá bom? Então, os tipos... Isso. Hoje nós temos também, bem tecnológico, os relógios. O relógio que marca a pulsação, marca a pressão, marca até a intensidade do treino, ao qual ele, quando você aumenta um pouco a sua aceleração, a atividade, automaticamente já vibra no seu pulso o celular, que você já tem que dar uma diminuída na sua intensidade, tá? Ele está ali, todas as pessoas ela tem uma zona alvo de treinamento, ao qual você tem que estar dentro daquela margem. Se passar um pouquinho, quem tem o celular, né, quem tem o aplicativo, quem tem o relógio, automaticamente ele já começa a vibrar. Então, assim, muito importante ter essa recomendação. E é gradativamente que o corpo vai melhorando, a saúde vai melhorando e começa a intensificar mais, a pesar mais o exercício. Então, é automaticamente, tá bom? Meu abraço novamente ao Basílio. Porto Velho, né? Muito obrigado, Basílio, pela interação aí. Mande sua pergunta aí pelo nosso site ou pelo nosso grupo do WhatsApp. Bom, continuando a resposta aí do Gilmar, em relação à alimentação, você que sofre de hipertensão, a recomendação que a gente sempre dá é o controle primeiro dessa pressão, obviamente, né, através de medicamento. Mas é importante dizer que a alimentação e o exercício físico conseguem melhorar muito o controle da pressão arterial. E todo mundo já sabe que o hipertenso ele tem que reduzir o sódio. Isso todo mundo já sabe, né? Então, você que consome alimentos industrializados, aqueles temperos industrializados, o sazon, né? A gente sempre recomenda diminuir ou cessar esse consumo, porque esses alimentos contêm muito sódio. Até o refrigerante também contém sódio, tá? Reduz o sódio em forma geral, tá? E antes do treino, é importante dizer, seria interessante consumir aí uma substância super cara, super difícil, que provavelmente você não tem na sua casa, que se chama beterraba. A beterraba ela tem uma substância que faz com que aumente o seu óxido nítrico, né? Então a gente diz que é vasodilatação, ou seja, as suas artérias aumentam o calibre dela, e isso faz melhorar a oxigenação e a pressão arterial, tá? Então sempre consuma um suco de beterraba, pega a beterraba ali, mais ou menos umas 250 gramas, bata ali, e aí você vai ver que a sua pressão arterial pode até diminuir, tá bom? Vamos lá para mais uma pergunta relacionada à saúde mental. Para quem sofre de depressão, tem alguma alimentação específica, Rômulo? Nós sabemos que hoje está muito em alta a depressão, mas a pessoa ela está passando por aqueles problemas. Ela tem uma alimentação específica que ela vai melhorar aquele estado que ela está vivendo? Muito bem, Gilmar. Olha só, pessoas depressivas, a nutrição ela tem um papel muito importante no prognóstico da depressão, mas muitos estudos hoje abordam já que a depressão ela pode ter deficiência de alguns nutrientes, tá? Uma alimentação específica não existe, tá? Mas a gente sempre pede para a pessoa se alimentar o mais natural possível, ter uma alimentação rica em triptofano, tá? Não existe uma dieta de gaveta, aquela dieta pronta, tá? Mas a gente sempre pede para a pessoa eliminar alimentos industrializados, né? Porque a pessoa depressiva, existe uma condição chamada neuroinflamação, então os alimentos industrializados pioram esse quadro, tá? Então a pessoa depressiva a gente recomenda diminuir esses alimentos industrializados, diminuir o refrigerante, né? Diminuir os embutidos, calabresa, salsicha, os enlatados, consumir mais frutas, mais vegetais, né? Mas vi recentemente, estava lendo um estudo que há uma semana eu tento decifrar ele. Quem lê estudo científico aí sabe o que eu estou dizendo aqui. Eu vi que nos estudos eles mostravam que a depressão, as pessoas depressivas têm associação com algumas vitaminas e minerais em deficiência.
tá? Então, as pessoas geralmente deprimidas, em estado de depressão, melhor dizendo, elas podem ter uma deficiência de vitamina D, tá? Vitamina D, que é bem comum, hoje em dia a gente nem pega sol, né? Ela pode ter uma deficiência de magnésio, que hoje o nosso solo, ele é pobre em magnésio, né? Então, por isso que às vezes a pessoa precisa suplementar. Ela tem deficiência também de um nutriente chamado selênio, zinco, que tem muito estudo científico dizendo que pessoas depressivas, geralmente elas têm deficiência de zinco, né? Então, assim, o zinco está na carne também, né? Então, assim, geralmente são pessoas veganas, vegetarianas, que têm restrição de alimentos de origem animal, tá? Mas eu quero que você entenda, você está passando por um estado depressivo ou conhece alguém, precisa melhorar sim a alimentação, tá? Precisa excluir alguns alimentos e precisa fazer alguns exames de vitaminas e minerais para saber se há alguma deficiência. Se houver deficiência, é só suplementar, que aí provavelmente o prognóstico da depressão ela é melhor, tá bom? Romulo, nós temos uma pergunta relacionada ao assunto também que nós estamos abordando hoje, relacionada à diabetes, e tem uma pergunta relacionada à alimentação. Essa daí é você aí, essa daí você tira de letra. É relacionado, essa pergunta é do Francinaldo, que mandou aqui para nós essa pergunta, falando sobre as frutas. As frutas muito doces faz mal para diabéticos ou somente as industrializadas? Ou eu acho que ele quis dizer aqui, ou os produtos industrializados, aqueles que contêm açúcar, e ele quer saber em relação à fruta, né? As frutas que já vem com a sua açúcar própria, né? As frutas muito doces, faz mal para o diabético? Olha só, você que é paciente diabético, você precisa entender uma coisa. Não é para cortar todo o carboidrato. O que é o carboidrato? O açúcar que tem no alimento. E os alimentos, geralmente vegetais, contêm carboidrato. Macaxeira, fruta, batata, inhame, enfim. E aí a pergunta é se o doce da fruta, as frutas muito doces, faz mal ao diabetes? Bom, depende. Porque, olha só, os alimentos ele tem duas condições. A gente chama de carga glicêmica e o índice glicêmico. O índice glicêmico é a velocidade que o açúcar cai na corrente sanguínea. Então, por exemplo, alimentos com alto índice glicêmico significa dizer que esse alimento cai muito rápido na sua corrente sanguínea, tá? Só que o que é mais importante para nós é a carga glicêmica. O que seria a carga glicêmica? A quantidade daquele alimento. Porque, por exemplo, a banana é doce. Todo diabético sabe que tem que evitar a banana, né? Mas por quê? Porque ele não come só uma banana. Ele quer comer 3, 4, né? Então, assim, lembrando, a banana tem um índice glicêmico alto. Só que se você come meia banana, uma banana, ele já tem uma carga glicêmica baixa. O que mais importa para o diabético é a carga glicêmica, a quantidade daquele alimento. Então, você que é paciente diabético, você pode comer sim maçã, melancia, que falou que é doce, melão, banana. Só que depende do tanto, a quantidade, né? E para isso, quem vai definir a quantidade é o nutricionista, porque a gente precisa saber como é que está a sua glicemia. Tá? Você não é para você ficar cortando todas as frutas. Nem seria interessante. As frutas são muito benéficas para a gente. A gente tem fitonutrientes, fitoquímico, antioxidante, vitaminas, minerais na fruta. E aí a pessoa ela se importa às vezes, não vou comer a fruta por conta do açúcar. Gente, quase tudo nessa vida tem açúcar, quase todos os alimentos. Então batata tem, arroz tem, macarrão tem. Só para vocês terem uma ideia, só para você que está ligado aí, a carne, o frango, dentro de você vira açúcar também. Só que numa proporção bem menor, mas vira. Até a gordura, ela vira açúcar. Só que numa quantidade bem menor, mas vira. Porque é muito importante esse alimento virar açúcar dentro da gente. Por quê? Porque é esse açúcar que dá energia pra gente, dá sobrevivência, dá vida, né? Só que as pessoas hoje, elas não estão tendo controle da diabetes, e aí, claro, que qualquer banana, qualquer fruta, ela vai aumentar. Mas por quê? Porque essa pessoa não está fazendo exercício, essa pessoa está estressada, não está dormindo bem, tá comendo um monte de coisa. Às vezes as pessoas comem um monte de pão, aí quando come a fruta, bota a culpa na fruta. Não é a fruta, é o que você comeu antes ou o que você vai comer depois, tá? Então, como é o nome do ouvinte aí? Francinaldo. Francinaldo, então se você for diabético ou conhece alguém, pode comer fruta sim, claro, com moderação, tá? É importante sempre consultar um nutricionista, mas pode comer as frutas sim, mas lembrando sobre a carga glicêmica, a quantidade dessas frutas. E, claro, evitar alimento industrializado que também contém uma grande carga de carboidrato. Gilmar, vamos continuar então aqui.
sobre o tema diabetes, né? Que já que a gente está falando sobre isso. Quais os sintomas da hiperglicemia? Né? É importante dizer o que é hiperglicemia. Tá, nós temos essas duas classificações na diabetes, tá? Tem a hipoglicemia e tem a hiperglicemia, tá? Agora, a pergunta que você perguntou está relacionada à hipoglicemia. Nós temos vários sintomas da hipoglicemia, tá? Vale ressaltar que a hipoglicemia é quando a glicose em jejum está abaixo, tá? Nós temos aqui um parâmetro, um referencial, que diz aqui que quando ele está abaixo de 80 miligramas. Então, quando está abaixo de 80 miligramas, é considerado hipoglicemia. Mas tem vários sintomas que é fácil também identificar em relação quando a pessoa está fazendo o exercício físico, que dá uma alteração. Mas vamos aqui, tá? Há sintomas, não quer dizer que se você sente esses sintomas, você está ou diabético ou está sentindo essa hipoglicemia que você pode também estar sofrendo com esses sintomas, tá bom? Sintomas da hipoglicemia é o choro, a sonolência, né? Vai variar muito essa sonolência, né? Se você teve uma noite mal dormida, provavelmente você vai ficar sonolento durante o dia. Outro sintoma é o desmaio, principalmente acontece, Rômulo, quando a pessoa está fazendo exercício que baixa essa glicemia, né? Pode também ocasionar até um desmaio, né? Ou uma sensação ali de tremores nas mãos, a pessoa começa a suar frio, né? Tem todos esses sintomas, né? A sudorese fria, a vertigens, tontura, a fome excessiva. Olha só, está até relacionado à fome excessiva, né? Foi o que nós falamos no início do programa, em relação a essa fome excessiva, a fadiga, a irritabilidade, né? Essa marcha também oscilante, quando você sente essa hipoglicemia, quando você também acontece a apatia, quando você também começa a ter uma visão dupla, você já tem que ter, geralmente quando você começa a ter essa visão dupla, automaticamente, e eu recomendo já sentar, já parar, principalmente sentar no chão. Por quê, professor? Sentar no chão já inibe todo e qualquer, né? Se baixar muito, você pode levar ao desmaio, e se você estiver num banco, numa cadeira, fica mais suscetível de você cair, né? Se não tiver ninguém perto, de cair e bater a cabeça e trazer futuros problemas, né? Mais graves. Então, se você sentir qualquer coisa, a visão dupla ali, sentir tremor, se você estiver sozinho, né? Chame alguém, se você conseguir chamar alguém, e sente no chão, escore a cabeça. Também outros sintomas é a perda da consciência, convulsão, da vontade ali de vomitar, dor de cabeça, dificuldade de concentração, essa ansiedade. Olha só, a ansiedade também está ligada à hipoglicemia, nervosismo, dificuldade na fala, falta de coordenação, náuseas, né, confusão mental. Então, esses são alguns sintomas da hipoglicemia. Bom, muito bem, ó. Gilmar, temos pergunta aí no nosso ouvinte do site, Jane da Silva Barbosa, lá de Porto Velho. A Geni eu conheço bem, né? Minha irmã, a minha irmã que está ligada, uma fã número 1, tanto o Jomar, né? O Jomar da Silva, que está em Santarém, também está ligado, tá bem? Conosco. Qual é a pergunta, Rômulo? Bom, a pergunta é: qual seria o exercício recomendado para circulação sanguínea? Muito bom essa pergunta, Geni, tá? Todo exercício, principalmente que requer uma movimentação sanguínea, nós podemos colocar vários exercícios aqui.
Um deles é a musculação, tá? Quando você ativa também a musculação, o corpo ela é transportado para todo o corpo, em todas as extremidades, tanto nas mãos quanto no pé. Quando você faz a musculação através da força, ela vai, quando ela cai na corrente sanguínea e vai espalhando. Outro, eu poderia também colocar aqui um exercício bem importante para a circulação, é o treinamento funcional. Também quando você ativa todo o corpo, movimenta todo o corpo, e isso favorece a circulação sanguínea no corpo. Eu vou dar um exemplo aqui, complementando. Olha só, quando você passa muito tempo, né, fazendo uma caminhada, o que acontece quando você passa muito tempo fazendo uma caminhada? Geralmente, quando você coloca os braços para baixo, geralmente você vai sentir ali a ponta dos dedos inchado, né? Porque aquela circulação passou muito tempo parado. Então, não houve naquele membros, não houve movimentação. Então, até é considerado, quando você faz uma caminhada mais longa, você mexer as mãos para ativar essa circulação sanguínea nos dedos. Então, vou dizer aqui dois exercícios aí fundamental que você pode praticar para melhorar essa circulação sanguínea: a musculação e a prática também do treinamento funcional. Muito bem, eu sempre digo, Gilmar, que exercício físico deveria ser um hábito diário, né? Aquilo, por exemplo, você toma banho todo dia, escova dente todo dia. Exercício físico deveria também ser um desses hábitos, tá bom? Muito bem, vamos para a próxima pergunta aqui, relacionada à saúde mental. Em relação ao eixo intestino e cérebro, existe alguma relação entre esses dois? Com certeza, Gilmar. A ciência hoje ela estuda muito sobre um eixo que ela diz intestino e cérebro. Já dizia o pai da medicina, Hipócrates. Ele já dizia assim, ó: todas as doenças começam no intestino e terminam no intestino, tá? Então hoje a ciência ela sabe que existe uma interação entre o intestino e o cérebro. Não é à toa que muitos pacientes deprimidos, ansiosos, com algum transtorno, geralmente ele tem um quadro chamado de disbiose, que seria um descontrole da flora intestinal, né? É como se o intestino dela estivesse doente, tá? Então, a gente sempre diz, se você quer estar bem da saúde mental, você precisa estar bem da sua saúde intestinal. Então, você precisa cuidar do seu intestino, comer mais frutas, comer mais vegetais, né? Comer alimentos mais industrializados, evitar alimento industrializado, não é comer, evitar alimento industrializado, tá? Consumir uma alimentação mais natural possível, tá bom? Então, sim, existe uma relação entre o intestino e o cérebro. Por isso, para cuidar de um, tem que cuidar do outro. Muito bem. Vamos para mais uma pergunta aqui, sobre, você já deu a deixa, agora há pouco, né? Sobre essa compulsão alimentar, né? Fale um pouco aí sobre a compulsão alimentar, as pessoas que não conseguem ali parar de comer. Bom, muito bem. Em relação, se você que está sofrendo aí de compulsão alimentar, né, a gente falou um pouquinho sobre anteriormente, você precisa saber se realmente você tem uma compulsão alimentar, porque você pode ter episódio de compulsão alimentar. Então tem gente que chega comigo e fala assim: Rômulo, eu não consigo parar de comer doce. Gente, isso às vezes é uma vontade, tá? É um desejo, não uma compulsão. Porque compulsão, lembrando, você precisa ter aquela sensação de falta de controle, você precisa comer tanto e seu estômago está doendo, tá? Você precisa comer em uns intervalos muito próximos, então, sei lá, a cada 2 horas, tá? Você come uma grande quantidade de alimento. Você precisaria se isolar. Isso são os critérios para diagnóstico, tá? Você precisaria se isolar das pessoas e comer escondido. Você precisaria, depois de consumir aquele alimento em grande quantidade, se sentir triste, né? Se sentir desgostoso com a vida. Então, assim, existe alguns critérios. Não é qualquer pessoa que tem compulsão alimentar, tá? Para isso, teria que procurar ajuda para saber se realmente você tem um quadro de compulsão alimentar. Mas a dica é, se você que não consegue se controlar com doce, não existe uma fórmula mágica, mas existe estratégia. Por exemplo, é só não ter aquele doce na sua frente.
tá? É como se for, sempre gosto de fazer essa analogia, é como se fosse uma pessoa que é viciado no cigarro. A pessoa que é viciada em cigarro, ela fala assim, eu quero parar de fumar. Mas se todo dia, Gilmar, tiver um cigarro lá na frente dela, ela não vai conseguir parar. Né? Então a gente tem que tirar aquele cigarro da frente dela. É igual a pessoa que ela é chocolatra, que gosta de doce, né? Então seria importante essa pessoa, quando for no supermercado, quando for em algum lugar, não comprar doce. Aí a pessoa, quando vai fazer a compra dela, a primeira coisa que ela compra é uma caixa de garoto. Aí estoca lá no armário dela, estoca na geladeira. E aí, claro que quando ela tiver no tempo ocioso, ela vai atacar a geladeira, né? Então, a dica para compulsão, não é compulsão, é episódio de compulsão alimentar. Mas você precisa entender que existe diferença entre episódio de compulsão alimentar, transtorno de compulsão alimentar, ou a pessoa realmente que come igual um desesperado, né? Pode ter relação, como eu falei anteriormente, com o sono. A gente teria que avaliar o contexto. Principalmente, Rômulo, quando está relacionado ao doce, também de 10 alunas pacientes, 9 alunas têm algum problema relacionado ao doce. Ele fica aflorado principalmente naquele período menstrual, tá bom? Porque naquele período menstrual, eu tenho a minha esposa, né, em casa, então eu sei bem como funciona esse período, né, que fica bem aflorado, principalmente no período menstrual. Tem alguma relação, Rômulo, porque fica aflorado no período menstrual essa agução por doce? Tem uma explicação fisiológica para isso. Às vezes o marido, Gilmar, ele julga, né? Que nada, só para de comer doce, rapaz, isso aí é coisa da tua cabeça. E existe explicações fisiológicas. A gente sabe que durante a TPM, que é o período que a pessoa está... tensão pré-menstrual, né? A pessoa está naquele período. E a pessoa tem uma oscilação de hormônio, então aumenta a progesterona, cai o estradiol, e existe uma alterações de comportamento. Então a pessoa ela fica mal-humorada, ela fica triste, ela chora e dá vontade de comer doce. Tá? É um dos comportamentos que são alterados durante esse período. Tá? Então você que é homem aí, está me escutando, tem uma mulher em casa, entenda quando ela fala que está com vontade de comer doce, porque existe sim uma explicação fisiológica. Por isso que geralmente as mulheres depois da menstruação, ela já não sente mais aquela vontade, né? E sim só durante o período pré-menstrual. Muito bem, Rômulo. Nós temos perguntas aí? Temos perguntas sim, Gilmar. Bom, Gilmar, queria saber em relação à diabetes, quais os benefícios do exercício físico? Quais os benefícios do exercício físico para pessoas diabéticas? Gilmar, essa pergunta a gente já tinha feito, é outra. Quais seriam os sintomas de hipoglicemia? Hiperglicemia. O Gilmar tinha falado naquela hora de hipoglicemia, que é a baixa concentração de açúcar no sangue. Mas eu queria saber quais sintomas da hiperglicemia, que é o alto açúcar no sangue. Isso, muito bem. Olha só, como eu falei anteriormente da hipo, né, a baixa concentração de açúcar no sangue, a hiper... Tá? Hiper, quando você ouvir a palavra hiper, é muito, é elevada, é alta, tá bom? Então é hiper, essa alta quantidade de glicose. Também tem, Rômulo, tem um parâmetro que é medido em relação a essa hiperglicemia que está acima de 300, olha só, é muito alto, né? É considerado acima de 300 miligrama, é considerado uma hiperglicemia. Então, quando você já está nesse estado, você sente alguns sintomas. Esses sintomas a fraqueza, a náuseas, o vômitos, boca seca, tá? A sede intensa, apetite reduzido, dor abdominal, hálito cetônico, a micção frequente, escassa, perda de peso, às vezes com polifagia, Rômulo. Então, assim, todos esses sintomas estão relacionados quando a pessoa está com alto índice de glicose no sangue, tá? Então, é chamado de pessoas com hiperglicemia. Muito bem, muito bem. Muita gente, então, provavelmente sofre de um processo de hiperglicemia. É importante dizer, Gilmar, que existe a diferença de uma pessoa com hiperglicemia e uma pessoa diabética.
Uma pessoa diabética, ela pode ter quadro de hiperglicemia, tá? Mas uma pessoa que não é portadora de diabetes, ela também pode ter quadro de hiperglicemia. Geralmente é aquele momento onde a pessoa consome grande quantidade de alimento que contém açúcar. Então, por exemplo, se você sair do aniversário, tomou um monte de refrigerante, comeu um monte de doce, provavelmente ela vai ter quadro de hiperglicemia. Por quê? Porque ela colocou uma grande quantidade de alimentos que contém açúcar, tá? Mas isso não quer dizer que ela é diabética, tá? Ela teve um quadro de hiperglicemia, mas ela não é diabética. Claro que isso te continuar frequente, né, na vida dessa pessoa, aí ela vai ter provavelmente um quadro de diabetes, tá bom? Mas nós temos perguntas aqui, tá? Quem não conhece uma pessoa que está todo o tempo com fome? Você conhece aí na sua casa uma pessoa aí que só vive falando eu tô com fome, eu tô com fome, eu tô com fome? Você conhece, Rômulo, alguma pessoa? Com certeza. Com certeza. A minha esposa. Então nós vamos falar relacionado a esses tipos de fome, né? Quando nós falamos tipo de fome é porque tem vários. Rômulo, é verdade que existe fome, a fome olfativa, fome visual. Explique melhor sobre esse assunto relacionado a vários tipos de fome. Claro, vamos lá. Existe sim vários tipos de fome, né? É muito interessante falar sobre isso, tá? Existe fome visual, fome olfativa, fome de tato, fome de ouvido, né, que a gente diz, fome física, fome emocional, fome social, enfim, existe vários tipos de fome. Vamos falar aqui sobre algumas. A fome visual é aquela estimulada quando vemos algo que gostamos. Então, se você vê, você não está nem com fome, mas você vê aquele frango no creme de leite. Eu amo frango no creme de leite. Se eu ver aquele frango no creme de leite, aquilo já gera uma fome, né? Ou um prato bonito, né? Você passa na frente de uma padaria, numa vitrine, tem um prato lá bonito. Isso já gera uma fome. A gente chama isso de fome visual. Só o fato de você ver já gerou sensação de fome, tá? A fome olfativa, né? Só aquele momento que você sente um cheiro de alimento, né? Isso é indiscutível. Quem aí do outro lado que nunca tá lá no quarto, tá nem com fome, tá intestino lá no videogame, seja lá onde que for. E aí a mãe termina de fazer a comida, aí tem aquele cheirinho. Pois é, aquilo a gente chama de fome olfativa, tá? Que é só o fato de você sentir o cheiro, tá? Também temos a fome do tato, tá? Então sentimos o alimento, quando a gente sente o alimento pela textura, né? A temperatura. Quem aí já pegou um arroz frio ou um alimento frio e não teve vontade de comer? Pois é. Comer uma manga com um garfo é bem diferente de, por exemplo, chupar a manga, né? Então a gente sabe que dá mais prazer de você pegar aquele alimento do que comer com um talher, né? A fome do ouvido, que a gente diz, então é aquele fato daquela pessoa ouvir um barulho de alguém comendo, por exemplo, um barulho de crack, né? Então a gente não tá nem com fome, mas só o fato de a gente ouvir um barulho, sei lá, de uma pipoca, a gente já, né, o nosso organismo já manda a sensação de fome, né? E aí tem a fome, a melhor fome que eu sempre digo para respeitar essa fome, as outras não é preciso respeitar, mas a fome que eu sempre peço para respeitar é a fome física, né? A fome, a gente chama fome orgânica ou fisiológica, que é a fome natural. É aquele momento que a glicemia ela tá baixa, né? A pessoa passou um bom tempo em jejum, está sem comer por um bom período, e aí a pessoa ela tem sensações físicas, por exemplo, de tremor, a barriga roncando, né? Às vezes a dor de cabeça, isso a gente tem que respeitar esse tipo de fome, tá? Que a gente isso denomina como fome física. Temos a fome emocional, que é onde as pessoas elas estão mais comendo hoje pela fome emocional. Então, quando a pessoa ela está num estado de ansiedade, depressão, tristeza, né, com raiva. Então, quando a pessoa ela tem essas emoções, isso ela acaba descontando, ela acaba comendo, né? Temos a fome também, por exemplo, social, que é aquele momento onde está com os amigos, né? A gente está, sei lá, numa reunião, está num bar, a gente sempre pede uma comida, né? Então, eu sempre digo que o momento que a gente reúne com as pessoas é o momento que a gente come, não deveria ser. Então, hoje as pessoas, elas querem, tudo em questão de reunião, elas querem levar comida,
né? Então, às vezes, a gente vai debater um assunto sobre a faculdade, leva comida. A gente vai falar lá, sei lá, em um determinado local, leva comida, né? E não deveria ser assim. Então, tudo que a gente hoje se reúne, né, é motivo de comer, né? E temos a fome hedônica, para a gente finalizar. É quando a pessoa vem por prazer ou por gostar do sabor do alimento, mesmo que não esteja necessariamente com a fome física, né? Essa é a fome hedônica, a fome do prazer, aquilo a gente tem prazer naquele alimento. Por exemplo, eu gosto como eu falei anteriormente, do frango no creme de leite. Eu acho que é a minha fome hedônica, tá? Então, você que está do outro lado, respeite as suas fomes. Eu sempre recomendo respeitar a fome física. Bom, Gilmar, deixa eu perguntar para você aqui. Quem não cuida da diabetes pode ter outras doenças? Então, a pessoa diabética, ela tem muita gente teimosa, né? Não, isso não vai dar nada, não. Eu controlo ali com chá, controlo com medicamento. Mas eu pergunto para você, aquelas pessoas que são teimosas, que não cuidam da sua doença, ela pode evoluir ou ela pode ocasionar outras? Pode sim, Romulo. A sua pergunta é muito importante, porque se a pessoa não cuidar da diabetes, ela pode ocasionar também outras doenças. Principalmente, como nós falamos anteriormente, se você não controlar o seu peso, que é um fator fundamental, se não controlar o seu peso, você pode estar ocasionando várias doenças, principalmente metabólicas, né? Nós temos as doenças metabólicas relacionadas à obesidade, a esteatose hepática, né? Esteatose hepática, que nada mais, nada menos é que a gordura no fígado está relacionado, principalmente quando está acima do peso, relacionado à obesidade. Nós temos também as doenças cardiovasculares, que é a hipertensão, também está relacionado à glicemia, está relacionado à diabetes. Nós temos também o sedentarismo, né, que está relacionado às doenças osteomusculares, que é a fibromialgia, né, também nós temos também a osteoporose, também está relacionado às doenças osteomusculares, né. Nós temos várias doenças e relacionado também até à imunidade. A imunidade também, ela altera se você não cuidar da diabetes, né? Então pode ocasionar relacionado à imunologia, relacionada ao câncer, relacionado à artrite, relacionado à artrose, até mesmo o lúpus, tá bem? E olha só, também pode ocasionar essa doença mental. Essa doença mental, se você não cuidar também da diabetes, pode ocasionar também as doenças mentais relacionadas à depressão, ansiedade, a síndrome do pânico, também os transtornos alimentares. Olha só, Rômulo, que se você não cuidar de uma doença crônica, principalmente, pode ocasionar outras doenças. É sério mesmo, né, Gilmar? As pessoas não levam tanto a sério, né? Mas olha o que pode ocasionar em você, né? Isso. Simplesmente, né, a diabetes. Tô com diabetes, tem que tratar, tem que cuidar para não causar outras doenças. Tá bom? Então vamos para mais uma pergunta aqui relacionado à saúde mental. Nós temos bastante também aqui participação do ouvinte, tanto no aplicativo quanto no WhatsApp, né, no grupo da rádio. Uma pergunta aqui também do ouvinte do bairro São Francisco. O nome dela é Rafaela Souza. Rômulo, tenho ansiedade e toda vez que tenho crise eu como muito. O que devo fazer? Estou engordando muito. Obrigado, Rafaela, do bairro São Francisco, né? Obrigado pela interação aí. Bom, Rafaela, primeiro, você precisa tratar essa ansiedade, porque você sabe que o que te faz comer é ansiedade. O que está te fazendo engordar é ansiedade. Então, minha recomendação é você tratar, né, essa ansiedade, dependendo do grau dela, com um psicólogo, com um psiquiátrico, tá? E aí, hoje a gente então insere aí o educador físico,
né? A gente insere também um terapeuta, então dependendo de cada caso, tá? Mas a minha recomendação é você tratar esse quadro de ansiedade, ver o que está te deixando ansiosa. Eu sempre digo aos pacientes, o que está te deixando ansioso? O que está te deixando ansiosa? O que me deixa ansiosa é o meu filho que não chega meia-noite em casa. Isso me deixa ansiosa. Pois é só resolver isso. Porque se você resolve essa questão, a sua ansiedade, ela cessa, ela acaba, né? Então, assim, às vezes a gente empurra muito com a barriga, né, um problema, e esse problema gera muita ansiedade. Então, Rafaela, minha dica que eu dou para você é: enfrente os seus problemas, resolva o problema que está te gerando uma ansiedade. Dessa forma, você provavelmente vai comer menos e provavelmente vai engordar menos também. Claro, é importante fazer exercício físico, já que você está engordando. É importante você fazer exercício físico, fazer uma boa alimentação, para você evitar aí um quadro de obesidade, tá bom? Muito bem. Nós temos perguntas aí, Rômulo, relacionadas, que aqui o nosso tempo está acabando e o programa está muito bom. Bom, pergunta aqui, então, deixa eu ver, no nosso ouvinte Santiago, lá do bairro União. Tá? Um abraço, Santiago. Ele quer saber aqui quais são as linhas de tratamento, os pilares de tratamento para diabetes. Uma pessoa que sofre de diabetes, é só o medicamento? O que a pessoa tem que fazer para se tratar? Olha só, até mesmo em relação à diabetes, nós temos uma pirâmide. Nós sabemos que em vários setores e vários segmentos tem essa pirâmide. Essa pirâmide e ela começa pela base, e a base dessa pirâmide relacionada a esses pilares de tratamento do diabetes, nós temos a educação do paciente. Como é que nós devemos educar esse paciente que está ali na base de tudo? Se os pacientes fizerem, né, tudo que nós falarmos em relação a essa educação, a fazer o exercício físico, a comer melhor, a comer saudável, ter bons hábitos, tomar bastante água, comer bem, dormir bem. Se todos fizessem isso, Rômulo, que está na base da pirâmide, com certeza teriam muitas pessoas mais saudáveis. Então, essas pessoas relacionadas à diabetes, se tiver essa educação, né, essa educação do paciente, que é os hábitos saudáveis, com certeza eles teriam o melhor. E nem, né, temos os dois tipos, né, de diabetes, e principalmente o tipo 2, elas nem teriam, se tivesse bons costumes, elas nem teriam sido diagnosticado como diabetes tipo 2, que é aquela diabetes que você adquire conforme, né, os seus hábitos errados, né, os seus hábitos. Muitos médicos dizem, Gilmar, que a diabetes tipo 2, como ela é adquirida, só é diabetes tipo 2 quem quer. Olha só. Né? Porque é verdade, porque você adquire com seus hábitos ruins. Então, se você do outro lado tem hábitos ruins, bebe, fuma, é sedentário, não come bem, provavelmente você está caminhando para diabetes. Né? Então, é importante cuidar dessas situações básicas que o Gilmar está falando. Mas se você já tem, né, diagnosticado com diabetes, subindo o declínio na pirâmide, tem a mudança de estilo. Você tem que mudar seu estilo de vida. Principalmente para quem já foi diagnosticado, tem que mudar seu estilo de vida. Porque esse padrão alimentar, tanto você tem que melhorar o seu sono, você tem que melhorar o seu estresse e você tem que fazer a atividade física, o exercício físico. Com isso, você vai melhorar o seu tratamento, né, com certeza, e vai melhorar bastante o seu estilo de vida, você vai viver melhor, porque nós sabemos que, principalmente as pessoas que têm diabetes, é um transtorno não poder comer aquilo que ela deseja, não pode, tem que ter certos cuidados em relação a ferimentos, então tem todo um tratamento e um cuidado bem criterioso. E no topo da pirâmide nós temos o fármacos, né, que é relacionado aos medicamentos, metformina, né, e outros tratamentos redutores da glicose, insulina. Já pensou você fazer esse acompanhamento e toda vez tem que ir no médico fazer essa injeção, né, de insulina. Então, outros tratamentos relacionados a medicamentos, então é muito ruim. Então, sempre eu digo que a prevenção é melhor do que o tratamento, né? A prevenção
é melhor do que cuidar futuramente. Certo, Rômulo? Bom, e pelo que eu vi aí, existe essa pirâmide, então, né, do tratamento da diabetes, e eu vi que o topo da pirâmide é o medicamento, né? Então, você que está ligado aí, tudo que está no topo da pirâmide seria, a gente deveria consumir em pequenas quantidades, né? E o que acontece hoje? As pessoas pegam o que está no topo e colocam na base, né? Então, hoje as pessoas consomem grande quantidade de medicamento, claro, porque não está melhorando os outros pilares, e aí tem que ficar aumentando a dose desse medicamento, né? Então, assim, gente, tratamento de diabetes, em outras palavras, ele é simples. O problema é que a gente não acredita nesse simples. O problema é que a gente não acredita no que é básico. O que é o básico? Alimentação, sono, água, exercício, isso é básico. Se você é diabético, você tem que fazer isso. Pelo menos isso, para poder, então, subir aí o nível do tratamento, tá bom? Para a gente encerrar nosso programa de hoje, uma pergunta aqui, Rômulo. Como destruir hábitos ruins e construir novos hábitos? Por exemplo, comer mais fruta. Fale aí e já dê a sua mensagem aí para os ouvintes. Muito bem. Última pergunta, então, aqui do nosso programa Saúde em Dia. Como destruir hábitos ruins e como construir novos hábitos, né? Então, a pessoa, às vezes, ela tem dificuldade de ir para academia, só vai numa semana, 2 semanas e para, tem dificuldade de seguir uma dieta, tem dificuldade de tomar água, né? Ou, às vezes, ela tem um hábito ruim, por exemplo, sei lá, de fumar. Né? A pessoa tem um hábito ruim, como destruir isso? Bom, eu vou falar aqui à luz da neurociência. A neurociência diz o seguinte: se você quer construir hábitos bons, ou melhor, se você quer construir novos hábitos, você tem que facilitar ele. Por exemplo, a pessoa fala para mim que ela não consegue beber água. Aí a gente vai analisar, ela não anda com uma garrafa, o bebedouro onde ela trabalha é 2 quilômetros dela. Como é que ela vai beber mais água? Né? Então você está dificultando isso. Então, para você construir esse novo hábito de beber água, você tem que facilitar ele. Como? Andando com uma garrafa. Ande com uma garrafa. Fique mais próximo do bebedouro. Coloque o bebedouro próximo de você. Tá? Tem gente que fala assim, eu tenho um hábito ruim de prender o xixi o dia todo. Claro, o banheiro fica 2 km da sala dela, como é que ela vai? Né? Então, assim, ou ela se muda perto de um banheiro, ou ela usa um pinico, não sei. Mas ela tem que facilitar esse acesso ao banheiro. Tá? E vale para o exercício físico. Tem gente que fala assim, eu tenho dificuldade de fazer exercício físico. Claro, você anda com pessoas que não tem nada a ver com você, que só te chamam para sair para outro lugar e não te chamam para exercício físico. A primeira dica é, faça amizade com pessoas que fazem exercício, né? Que elas vão te chamar só para isso. A segunda dica é, seja de onde você esteja nos acompanhando, se você mora próximo da academia, se matricule a academia mais próxima da sua casa. Não vá morar num bairro e querer malhar lá no centro porque a academia é melhor, né? Por quê? Porque você não vai todo dia, então você tem que facilitar o acesso à academia. Né? Vale a alimentação. As pessoas falam assim, eu tenho dificuldade de comer fruta, vegetais. Claro, ela abre a geladeira dela, só tem doce. Não tem uma fruta, não tem um vegetal. Então você tem que facilitar isso, ficar comprando todo dia, estocando a sua geladeira. Então, para você construir novos hábitos, você tem que facilitar o acesso. O contrário também é verdadeiro. Se você quer destruir hábitos ruins, você tem que dificultá-lo. Então, por exemplo, a pessoa quer parar de fumar, mas todo dia ela passa na frente da taberninha e o cara tá vendendo um cigarro. Grande chance de ela não conseguir. Ou quando ela vai pro quarto dela, tem um maço de cigarro. Grande chance de ela não destruir esse hábito. Então você tem que dificultar o acesso ao cigarro. Então tira o cigarro da tua frente. Mas não adianta chegar em casa, e aí chega em casa, 5 pessoas fumam. Como é que você vai conseguir? Então você tem que modular o seu ambiente, você tem que tirar o cigarro da sua frente. Por exemplo, tem muita gente que fala assim, Gilmar, poxa, eu queria parar de beber, mas toda vez que eu saio do trabalho, dá vontade de beber. Claro, ela sai do trabalho dela, ela passa na frente do bar e tá tocando a música favorita dela. Ela vai beber. O cérebro dela vai puxar aquilo para ela. Então, o que ela tem que fazer? Ela tem que mudar a rota. Então, ela vai por outra rua. Tá? Ou já emenda para outro compromisso ali. Né? Grande chance de destruir esse hábito. Então, vale para qualquer hábito ruim ou para qualquer hábito bom. Muito bem, Rômulo. E nesta manhã nós vamos chegando ao final de mais um programa Saúde em Dia e
sempre no final eu gosto de mandar ali meu abraço, meu alô a todos os ouvintes que pedem, né? Já pede na rua aí. Professor, mande um alô que eu vou estar sintonizado na rádio lá. As alunas da Academia da Saúde, o Kennedy Almeida, também lá no seu trabalho, sintonizado na 94.1. A Dona Kelly também é a ouvinte assídua. A Dona Kelly que trabalha lá no hospital. E a Ludmila do bairro União. Essa também não perde o programa, Rômulo. Então, mais uma vez, finalizamos o nosso programa Saúde em Dia. Quero deixar uma frase aqui, Gilmar, e para você que nos acompanhou até aqui: o maior erro que o homem pode cometer é sacrificar a sua saúde a qualquer outra vantagem. Então, às vezes, a pessoa ela para de se cuidar porque tem que trabalhar. Ela para de se cuidar porque tem que cuidar dos filhos. Ela para de se cuidar porque tem que cuidar do marido. Né? Então, o maior erro que o homem pode cometer é sacrificar a sua saúde a qualquer outra vantagem. Meu muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui. Obrigado pela parceria de sempre, Gilmar da Silva. E semana que vem, toda terça-feira, às 8 horas, temos mais dicas de saúde para você.